Olá, a paz seja convosco. Hoje gostaria de estar trazendo a vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus no texto de Amós, capítulo 7, onde Amós reafirma o seu chamado e diz assim no verso 14: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Analisando o texto do profeta Amós, profeta menor, ele está aqui trazendo uma afirmação a respeito daquilo que é a missão de Deus para a vida dele. Amazias, o sacerdote, questiona o profeta Amós porque ele não pertence à escola de profeta, porque ele não se assentou no grupo de profetas e ele agora está profetizando de maneira ácida, de maneira direta, trazendo uma mensagem de advertência à nação, porque a gente está percebendo que ela está totalmente fora daquilo que era o propósito de Deus. Há uma frieza com respeito às desigualdades social, estão indiferentes a tudo isso. Há uma injustiça social. Muitas pessoas ali estão vivendo prosperamente, vivendo do bom e do melhor, porém não estão sequer se importando com os pobres, com aqueles que estão em dificuldades. E o profeta Amós, ele tem uma palavra dura, direta, a socialite, as pessoas que estão na elite, as pessoas que estão por cima e que não são capazes de ter empatia, de se colocar no lugar daqueles que sofrem, daqueles que sentem dor. E ele chama a atenção de Jeroboão, profetiza duramente, chamando a atenção também de Israel e diz a este povo que eles deveriam se voltar para Deus, que deveriam se arrepender. E Amazias então tenta corrigir Amós, dizendo que ele não é profeta e que ele não deveria sequer exercer essa função, porque ele diz, realmente Amós reconhece que ele é apenas um boeiro e um catador de sicômoro. Ele diz, eu sou apenas um boeiro e catador de sicômoro, não sou profeta e nem filho de profeta. Porém, ele não permitiu jamais que alguém o menosprezasse pela vocação que Deus havia dado. Ele estava envolvido numa outra tarefa, ele estava envolvido numa missão secular, e de repente há um divisor de água na sua vida. O Senhor o chama para exercer uma missão e ele não titubeia, ele não tem dúvida desse chamado e vai em direção a esse chamado. E ele se coloca à disposição em trazer a palavra de advertência à nação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós podemos estar caminhando numa trajetória secular, envolvido dentro daquilo que muitas vezes nos identificamos, e dentro desse percurso ocorre um chamado, ocorre uma missão e que nos leva de fato a algo que está totalmente diferente daquilo que nós ensaiamos ou que nós nos exercitamos para poder trabalhar. E eu vejo na vida de Amós um homem que é seguro naquilo que Deus colocou. Apesar de ele estar vivendo numa função que não era reconhecido, apesar de ele estar trabalhando numa área em que não destacava a elite, porém, ele não permitiu jamais que essa posição que é dada pela sociedade pudesse dar a ele uma identidade a ponto de impedi-lo de se expor, de se colocar diante daqueles que, na verdade, deveriam estar ouvindo esta palavra de advertência, esta palavra que Deus colocou na boca do profeta Amós. Ele não tem medo, ele não é covarde, mas ele vai adiante. Ele acredita no que Deus colocou nas suas mãos. Então, diante desse desafio, a minha palavra a você é, irmão, Deus te chamou e quem chama capacita, quem chama abre o caminho, faz com que a nossa vereda se torne favorável, ainda que tenha obstáculo, ainda que levante oposição, mas aquele que levantou o homem para fazer a missão, ele vai dar condições, ele vai abrir porta e ele vai colocar pessoas para que facilite o trabalho e que dê curso à obra que Deus colocou na mão. É importante entender que quando Deus chama, Ele nos encoraja, Ele nos dá a ousadia. Quando Deus chama, como diz o profeta Jeremias, é como uma chama que arde dentro do peito. É muito mais forte do que qualquer interesse humano ou qualquer decisão que possamos ter de buscar alguma coisa que possa satisfazer temporariamente as nossas carências. O profeta Amós é um profeta pequeno na questão de literatura que escreveu, porém de uma dimensão ministerial que com certeza nos chama a atenção para esse tempo. Ele é o profeta que levanta no tempo de urgência. Eu costumo dizer uma fala do pastor Leonard Raven, onde ele diz que profeta
Eles são aquele tipo de funcionário que estão na empresa e que ficam apenas de plantão, aguardando apenas quando o maquinário apresenta algum problema e eles colocam-se à posição para poder reparar, consertar, para que não pare a produtividade. E assim é o profeta. O profeta, ele é um atalaia, ele fica de plantão, ele fica atento. Atento ao que está acontecendo por dentro e atento ao que está acontecendo do lado de fora. E assim ele traz o alerta. O profeta, ele inquieta. O profeta Amós, ele não é uma pessoa que traz conforto e tira da zona de conforto. O profeta, ele com certeza, ele traz, na verdade, desassossego. Ele não permite jamais que as pessoas fiquem acomodadas no seu pecado. O profeta, ele denuncia. O profeta, ele aponta. O profeta faz com que as pessoas, assim como foi João Batista, levante, se erga de fato da sua miséria, do seu estado de pecado e se posicione ou para se arrepender ou então para ser destruído. É importante entender que João Batista também foi um profeta que foi preparado 30 anos por Deus para ser usado apenas 6 meses. A gente entende que a missão que Deus tem para nós, ela é muito mais importante aos planos de Deus do que para as nossas expectativas de vida. Veja, 30 anos sendo trabalhado e foi usado apenas 6 meses. Jesus foi 30 anos sendo preparado e usado 3 anos. E assim a gente vai observando na trajetória de outros homens como Moisés, 80 anos sendo trabalhado, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto para ser usado 40 anos. Deus não tem pressa em forjar o homem. Deus tem desejo em fazer, marcar em nós, fazer ser manifestado em nós a sua natureza, a sua justiça, para que estejamos convictos do nosso chamado. Então o processo é dolorido, mas é importante atravessarmos ele sem sequer pegarmos atalho para vivermos a missão que Deus colocou em nossas mãos. Então não se assuste se o percurso mudar, não se assuste se algumas coisas saírem do lugar. Deus tem caminhos no meio de trajetória que nós desconhecemos. E assim a palavra nos ensina que é no meio da tormenta que nós podemos ouvir e entender a voz de Deus. Então seja tu um homem como Amós, ainda que seja simplesmente um catador de sicômoro, de figos, ou seja apenas um boeiro, confia que a missão que Deus coloca para você, ela vai sendo despertada no meio daquilo que ninguém vê, no meio daquilo que ninguém enxerga. É lá no campo, cuidando das ovelhas, protegendo-as do leão e do urso, que Deus está forjando você para amanhã assentar-se num lugar de destaque, para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja reconhecido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Curta, divulgue, compartilhe, faça essa mensagem chegar a alguém que precisa ouvir a voz de Deus também, em nome de Jesus. Paz seja convosco.